Senhoras e senhores, com a volta do Coutinho, o Vasco não consegue ganhar do CSA, você percebe pela minha cara, toda a minha alegria. Cara, é desanimador, tá ligado? O que vem acontecendo no Vasco é desanimador. E assim, com todo respeito ao CSA, e eu falo respeito porque provavelmente eu vou, durante o vídeo, tratar o CSA num tom de, pô, não vai ganhar nem do CSA. Mas assim, todo respeito ao CSA, nono colocado da Série C. Certo? É o nono colocado da Série C. Em inúmeros jogos aqui no Brasileirão Série A, a gente fala, pô, mas o elenco é ruim, a montagem do elenco foi uma merda, tem muito problema e tal. Mas assim, eu imagino que contra o CSA não dá muito pra dizer que, não, porque o Vasco não tem um elenco tão bom. Mas mesmo assim não ganha, certo? Então vamos lá, olha só como veio o time do Diniz para campo hoje, veio dessa forma aqui, estes eram os 11 do Vasco e, cara, basicamente o que a gente tem é exatamente o mesmo time que vinha jogando, porém com a volta do grandioso zagueiro João Vitor, ele que não jogou o último jogo porque estava suspenso, e aí ele volta hoje e consegue uma suspensão também na Copa do Brasil. O nosso Paolo Maldini brasileiro, João Vitor, estava aqui, no mais, tudo igual. O Vasco ainda assim, o Coutinho, pelo menos no time titular, o Coutinho, se você olhar aqui nas letras miúdas, ele estava no banco, mas ele não tinha condição de começar jogando, que é uma outra questão também, né, cara? O Coutinho não vai estar 100% nunca, não? Eu acho que assim, primeiro que ele nunca rendeu aquilo tudo que a mente mais otimista esperou, mas até aí tudo bem, porque mesmo não rendendo aquilo tudo, ele diversas vezes foi importante. O problema é que essa questão física do Coutinho, que vai não vai, essa parada de, sei lá, passa um tempinho jogando bem, depois machuca de novo e tem que ficar muito tempo de fora pra... Cara, daqui a pouco o David, que passou por uma lesão muito mais grave, tá voltando mais rápido que... Enfim, me incomoda um pouco essa questão física do Coutinho. Mas enfim, cara, dessa forma veio o Vasco pra hoje. Maurício Lemos titular, tá ligado? Isso aqui é uma questão porque... Eu já falei diversas vezes, vocês estão cansados de saber, o Maurício, teoricamente, ele foi contratado para ser titular desse time. Esse time que não precisa de zagueiro. É tanta coisa repetida, eu peço desculpa por estar falando sempre a mesma coisa, mas os problemas são os mesmos, tá ligado? Então assim, a gente tem aqui a nossa dupla de Virgil van Dijk com cabelo comprido e Paolo Maldini, porque o João Vitor na cabeça dele, ele é o Paolo Maldini, e mesmo assim o Vasco ainda tem problemas ali, veio dessa forma com muita pressão, um jogo muito polêmico, toda a treta do Léo Jardim, que inclusive foi titular hoje e tal. Mas se ele foi titular hoje, então tava certo ser expulso. Não tava certo não, tá ligado? Enfim, Flash Score, do nada. Flash Score, já baixou o melhor aplicativo de estatísticas? De lá eu vou trazer alguns números para aqui hoje, e é isso aí, baixa aí, melhor aplicativo, placar ao vivo, tudo mais, tudo que você precisa. Se você ainda não tem nenhum, clique aqui na descrição e baixe completamente gratuito, não tem que pagar nada, tá ligado? Pessoal, bola rolando, o que a gente teve? A gente teve o Nuno por volta dos 20 alguma coisa chutando e o goleiro aqui defendendo. Cara, o Vasco, segundo a transmissão do Sport TV, jogava muito bem. Segundo a transmissão do Sport TV, era um bom jogo. Eu sinceramente não sei que bom jogo era esse. Eu não sei se foi só eu, e você pode comentar aqui, eu te peço que comente, mas o jogo tava chato o tempo todo pra mim. É um jogo meio não vai nem racha, aquela parada que nunca desanda, tá ligado? E aqui a gente tem o Nuno Moreira num raro chute que realmente levou algum perigo ali, mas também não é tanto. A gente tem o Verratti tendo uma bola de cabeça que, cara, é muito fraca, não leva muito perigo. Você vai ver daqui a pouco no intervalo, eu trouxe aqui os números. O Vasco, ele tem um grande número de finalizações, mas sem qualidade. E obviamente, número sem qualidade não adianta nada. Essa aqui, uma das poucas finalizações que ainda levaram algum tipo de problema, algum tipo de perigo, mas você vê que o goleiro defende. Tá aqui o camisa 17 Nuno, que fez um primeiro tempo ruim, e no segundo tempo ele deu uma melhoradinha ali, ele fez uma boa jogada, ele cavou um cartão, mas não quer dizer muita coisa também. A gente não conseguindo ganhar do nono colocado da Série C. Depois o CSA atacando. Você vê aqui o jogador se lamentando, porque teve esse lance, ele chuta aqui e a bola vem passar ao lado da trave do Léo Jardim. Uma jogada que a arbitragem aqui em cima, o auxiliar, ele até deu impedimento, mas não estava. Então, se esse gol acontece, poderia ter acontecido, porque ele chutou perto, a bola foi para fora, mas passou bem raspando. Se esse gol acontece, seria provavelmente validado. E aí é isso, né? O teórico bom primeiro tempo do Vasco, ele tem pouca objetividade, tem pouca pressão, tem pouco perigo de verdade, e tem ali, é verdade que o CSA, ele não ficou tanto com a bola, ele ficou muito pouco, ele chutou pouco no gol, mas ele levou perigo, talvez tanto quanto o Vasco.
O que, obviamente, é um problema. No mais, pessoal, o que a gente tem? Já termina o primeiro tempo. É isso. Não tem muita coisa. Assim, é um 0-0. É um jogo extremamente... Sei lá, cara, infrutífero. Não teve muita coisa acontecendo, mas a gente tem número, tá? E aí, assim, o Diniz também... Eu acho que o Diniz aqui, pelo menos hoje, ele não é o nome principal do problema, porque tem sempre aquela parada do Vasco criar, mas parece que falta capacidade de finalizar bem no gol. E aí, pô, se o cara chega na cara do gol e chuta pra fora, ou então se erra alguma coisa, é meio foda de culpar o treinador. Mas, olha só, em números aqui anotados, a gente tem o Vasco com 71% de posse de bola. O Vasco com 12 finalizações, dessas 12, 5 no gol. Então assim, cara, 12 finalizações contra 4. Das 4 deles, nenhuma chegou no gol, passou aquela perto ali, mas perto não é gol. Então o Vasco finalizou 12 vezes. Nossa, nada mais Fernando Diniz do que isso, tá ligado? Muita posse de bola, bastante finalização e a incapacidade de converter isso em gol. Não é a primeira vez, eu peço desculpa mais uma vez, tá ficando cansativo, tá ligado? O jogo é chato, o vídeo é repetitivo, perdão. Mas é isso, cara, a gente tem muita finalização, a gente tem muita posse de bola e nada. O Verratti, que foi pauta principal do último vídeo, hoje basicamente não aparece. O Verratti apareceu quase que nada durante o jogo e no pouco que ele apareceu foi pra errar. Então ele tem um cabeceio que até vai no gol, mas é completamente fácil de defender. E ele tem, no segundo tempo, se eu não me engano, um chute meio torto lá. O Verratti não vive um bom momento, a galera já tá pegando no pé. Eu ainda dou uma passada de pano, tá ligado? No último vídeo eu falei que já passou da hora do Vasco ter um reserva pro Verratti, porque de fato ele não vive um bom momento. Só que na mesma hora é aquilo, é um jogador de 20 gols só nesse ano. E aí é meio que natural que num momento onde quase ninguém tá indo bem, ele também seja contaminado, tá ligado? Mas assim, não dá pra passar 100% de pano não, eu acho que ele tem culpa, eu acho que um atacante que jogasse um pouco melhor também com os pés ajudaria um pouco nesse momento que a gente tá. Então eu volto com um comentário, eu acho que segue sendo um absurdo o Vasco não ter sequer um reserva. Enfim, esse foi o primeiro tempo. Mas José, mas não teve nenhum videozinho aqui, não teve lance, teve isso que a gente viu no segundo tempo. No segundo a gente vai ter o time do CSA chegando cara a cara com o Léo Jardim, quase que dentro da pequena área, e a bola vai ser chutada novamente para fora. E é isso aí, o CSA chegando perto e quase fazendo gol. E aí, cara, é difícil, né? É complicado porque, assim, a gente fica muito com a bola, mas uma incapacidade de fazer alguma coisa. E aí, pra tentar fazer algo, veio a campo Felipe Coutinho com a sua chuteira da época de Liverpool. Eu não sei se é uma chuteira retrô ou se é uma chuteira guardada daquela época, tá ligado? Mas fica aqui a curiosidade. Essa é uma chuteira, não é a primeira vez que ele usa, mas essa é uma chuteira da época dele de Liverpool. Talvez ele gosta do modelo, alguma coisa. E aí você fala, tá, mas por que você tá comentando sobre a chuteira do Coutinho? É porque, de fato, não tem muita coisa pra comentar. Enfim, entra o Felipe Coutinho e o Coutinho, assim que entra, ele tem uma baita de uma chance cara a cara com o goleiro, praticamente assim como do CSA, praticamente dentro da pequena área. E ele não faz o gol. E é isso. E assim termina o jogo. Antes do jogo terminar, a gente ainda tem o nosso Paulo Maldini, o João Vitor, sendo expulso mais uma vez. Ele que já estava suspenso no Brasileirão, agora ganha também uma suspensão na Copa do Brasil. Ele consegue ser expulso, é o segundo cartão amarelo, mas enfim, ele consegue ganhar o segundo amarelo ainda no campo de ataque. Ele acha uma boa levantar aqui o braço, dar quase que uma cotovelada ainda no campo de ataque. Então a gente percebe que é um jogador muito inteligente, tá ligado? Assim, no começo desse ano, teve aquele momento que o Cruzeiro tentou comprar o João Vitor. A cada jogo que passa, mais me parece que o Cruzeiro deveria ter conseguido. Assim, o João Vitor, cara, ele é um cara que, sinceramente, assim, o João Vitor é um jogador completamente horroroso? Não acho que seja, mas ele se acha melhor do que ele é, e isso é um problema. Eu, pra ser bem sincero, eu acho que, assim, num time onde tudo tá funcionando, por exemplo, o Cruzeiro, que joga muito bem, vive uma boa fase, eu não duvido que lá ele estaria jogando bem. Eu acho que o João Vitor, ele é um cara que ele tem uns problemas aqui e ali, mas num time onde tudo funciona, talvez ele tivesse rendendo legal. Agora, num cenário adverso, como é o caso do Vasco, ele mostra ali que ele não consegue também segurar a coisa. Então é um jogador que é muito caro, a gente já cansou de falar, que não tem rendido, que ganha mais uma vez dois cartões amarelos, que mais uma vez está suspenso. E é isso aí. O Vasco não consegue ganhar do 9º colocado da 3ª divisão brasileira.
O Diniz, ele tem que ser criticado também, porque primeiro que assim, o Diniz ele cismou com o Hugo Moura, porque supostamente ele é construtor, então vamos tirar zagueiro, colocar o Hugo Moura na Nada a ver, nada a ver. Verratti completamente sumido. O que apareceu pra fazer hoje foi ruim. Se for pra elogiar alguém dessa partida de hoje, eu vou falar do Paulo Henrique. O Paulo Henrique corre que nem um cavalo. Eu não sei o que acontece. Eu nunca vi um jogador correr tanto na minha vida. O Lloyd entra no segundo tempo e eu pensei, cara, esse jogo tá propício pro Lloyd, tá ligado? Tá um jogo meio amarrado e tal. E ele é maluco da cabeça, ele não tem medo de driblar. Isso às vezes é um problema, mas talvez hoje seja o dia que ele vai entrar. Não conseguiu. Eu pensei que talvez ele conseguisse fazer algo. Nossa, agora ele vai. Não conseguiu também. Então, assim, cara, é complicado. A gente tem aí semana que vem a volta em São Januário. Então, o Vasco vai ser eliminado da Copa do Brasil? Eu espero que não e provavelmente não. Até porque foi um 0-0 que a volta é dentro de casa. Mas, cara, é desanimador. E esse é o ponto. Eu vou terminar o vídeo falando isso aqui. É desanimador. A falta de perspectiva de melhora, que eu acho que é o que mais me pega, tá ligado? Porque tá ruim e não tem nenhum indício de que vá melhorar, não tem nada. Isso é, assim, sabe, às vezes isso é tão ruim que faz até a gente, pelo menos eu, ter uma incapacidade de raiva, porque, sabe, tá ruim e é isso aí. E vamos seguir. E vai ser isso? Até quando? Gente, eu não sei, enfim. Eu vejo vocês no próximo vídeo, no próximo jogo, e é isso aí, valeu, obrigado. Mas o João Vitor tem que parar de achar que ele é o craque da bola, tá ligado?